Você já sentiu que o seu cliente está sempre, ou na maioria das vezes, pedindo desconto? O pior não é isso. O pior é quando ele some. É quando você tem que correr atrás do seu cliente. E aí, os resultados não aparecem. Você não consegue fazer vendas. Você não consegue bater metas. Esse é um problema muito comum nos meus clientes, no mercado que eu vejo, no noticiário que eu vejo sobre negócios. Agora, hoje a gente vai falar sobre vendas consultivas. E a gente vai começar a entender que, em vez de você focar no preço, na correria atrás do cliente, você precisa entender o conceito de entregar valor. É quando o seu cliente olha para você e ele percebe, é uma percepção nítida para ele de que existe uma entrega de valor. Se você está curioso e você não quer mais ficar correndo atrás do cliente ou implorando o cliente através de preço baixo para ele fazer uma compra contigo que vai só gerar prejuízo para você, fica comigo nesse vídeo, porque é hoje que você vai virar esta chave. O que é uma venda consultiva? Muitas pessoas confundem venda consultiva com diversos aspectos, diversos conceitos estão perdidos por aí. A melhor forma que eu tenho para ajudar você a entender é imaginar a consulta em um médico. O médico nunca olha para você e diz assim: olha, você precisa deste remédio. Antes de qualquer coisa, ele vai fazer um diagnóstico e ele precisa ouvir você. Pelo menos os bons médicos, eles vão fazer uma entrevista com você. Então, olhando para o seu cliente, como se você fosse o médico, você precisa entender quem é esse cliente, qual o momento dele, qual o nível de consciência que ele tem, quais são as dores, quais são os desejos, quais são as dúvidas desse cliente, para você ajudar ele a perceber a real necessidade. A partir desse momento, você ajudou o seu cliente a perceber uma necessidade para a qual você tem a solução. E a solução geralmente vai ser um produto ou um serviço seu. Então a venda consultiva, ela começa primeiro com o foco no seu cliente. Enquanto você não tiver certeza de quem é seu cliente e responder diversas perguntas sobre detalhes do momento dele, das necessidades dele, ainda não começamos a apresentar uma solução. Ou seja, nesse momento a gente não fala de produto, nesse momento a gente não fala de solução para o cliente. Vendas consultivas começa com esse raciocínio do médico. E é exatamente por isso que a venda tradicional, como as empresas sempre fizeram, ela está deixando de existir. Aliás, ela ainda existe. Vou te contar uma história. Uma vez eu entrei na concessionária da Mitsubishi. E eu tinha interesse naquela época em comprar um carro. E o vendedor, muito bem vestido, muito bem apresentado, muito educado, e eu percebi que ele estava muito atualizado, porque ele comentou comigo que havia ido num curso de produtos. E aí ele me perguntou: o senhor conhece o Lancer? E aí eu disse assim: não conheço. E ele: por favor, me acompanhe. E ele dedicou mais ou menos 40 minutos do tempo dele me mostrando todos os detalhes do Lancer. Realmente o vendedor estava muito bem preparado. Foram 40 minutos assim de uma explicação detalhada, técnica, sobre um produto que eu não estava interessado. Porque eu tinha entrado na concessionária Mitsubishi para olhar uma caminhoneta. Depois que ele explanou esses 40 minutos, e aqui entra um parênteses, eu dei tempo para ele gastar os 40 minutos porque eu estava de boa, eu tinha tempo, eu não era um cliente decidido a comprar. E eu resolvi fazer literalmente uma experiência. Caso contrário, ele já teria perdido o cliente. Porque eu não estava interessado naquele carro, no Lancer. E aí eu disse para ele: olha, muito legal, eu vi que você conhece muito esse carro, mas eu estou interessado naquela caminhoneta. Aí ele murchou. E aí entra um segundo ponto. A venda tradicional pega aquele vendedor que tem um mindset fixo, ou seja, ele bota na cabeça que ele tem que vender o produto X para aquele cliente, independente do desejo, da dor, do momento do cliente. Isto não funciona mais. E aí esse vendedor desanimou. Deu para perceber que ele: gastei 40 minutos do meu tempo, da minha saliva, para nada. E isto é o grande aprendizado. A venda tradicional, o vendedor tradicional, o cara que pensa em empurrar produtos, venceu. E agora eu sei que você está perguntando: mas quais as vantagens dessa venda consultiva? Pois bem, eu contei para você agora a história da minha experiência na concessionária da Mitsubishi. Eu vou contar para você a minha experiência em uma ótica que eu fui recentemente para trocar os meus óculos. Eu preciso de usar óculos para leitura e óculos para distância. E eu percebi que o meu óculos estava já vencido, ou seja, já não estava legal, e eu resolvi ir em uma ótica aqui na minha cidade.
Uma empresa muito legal. Cheguei lá, o atendimento foi excepcional por uma moça. A moça chamou a gerente para pedir um auxílio, né, na conversa comigo. A gerente e a moça sentadas comigo, muito preparadas. Elas entenderam qual era a minha personalidade, entenderam qual era a minha profissão, entenderam para que eu iria usar óculos, avaliaram a possibilidade de me oferecer um óculos bifocal. Durante a conversa deixei claro que o óculos bifocal, que é aquele para distância e para perto, não fazia sentido para mim, e elas então me conduziram para fazer as escolhas, né, da armação. E foi muito interessante, porque durante mais ou menos 30 minutos, ou seja, meia hora de conversa, eu saí desta ótica com este óculos e com este óculos. Por que essa venda é uma venda que está transformando os resultados das empresas? Porque, na verdade, essas duas profissionais, elas me ajudaram, eu como cliente, me ajudaram eu melhorar a minha consciência sobre a minha necessidade. Elas me perguntaram: Alexandre, qual o óculos que realmente é o mais importante? Eu joguei para leitura, né? Imagina, eu não consigo olhar uma mensagem no celular. Eu não consigo fazer praticamente nada na minha vida que precisa leitura. Diz ela: não seria uma boa você ter um óculos sobressalente? Se você comprar 2 óculos, nós temos uma condição especial. Eu digo: opa, que legal. E aí elas me perguntaram assim: pois bem, e para a distância? Para a distância não é tão importante. Diz ela: veja só, a gente tem uma super condição para quem leva 3 óculos. A terceira armação, ela é gratuita. Você não quer aproveitar? Então você veja que essa venda consultiva, sabendo que eu tinha 2 necessidades, sabendo que eu era um cara que trabalhava muito com leitura, que eu preciso, né? Eu não posso, imagina se o óculos cai e quebra e eu não posso ficar esperando. Se eu estou numa viagem, se é no final de semana, ficar sem uma condição básica. Então toda venda consultiva, antes de pensar no produto, você pensa no seu cliente, na realidade, no momento, no nível de consciência do seu cliente, para ajudar ele a encontrar a melhor solução para um problema que muitas vezes ele ainda não entendeu muito bem. Como era o meu caso. Eu não tinha entendido muito bem que ter 2 óculos seria importante. E hoje, para mim, se eu tiver que voltar e comprar óculos, certamente eu vou voltar aonde? Lá para conversar com essas 2 moças que me atenderam de uma maneira esplêndida. Por quê? Porque o conceito da venda consultiva estava presente. E aqui então a gente chega a uma conclusão bem importante. O profissional de vendas, você, o empresário, o gestor, para fazer venda consultiva, ele precisa desenvolver algumas competências, algumas habilidades que são muito importantes. Vamos começar? A primeira delas é óbvio, né? A capacidade de comunicação assertiva para você entender o seu cliente. Então, além de uma boa comunicação, uma boa escuta, a capacidade de fazer boas perguntas para fazer com que o seu cliente consiga expressar o seu problema. E aqui vai a dica: uma boa metodologia de perguntas pode ser a metodologia de Spin Selling. Spin Selling quer dizer que você conduz uma conversa com o seu cliente pegando SPIN, ou seja, fala de situações, faz perguntas de situações, faz perguntas de problemas do cliente, faz perguntas ajudando o cliente a perceber a implicação, no caso do óculos, a implicação se o meu óculos quebra e eu estou em viagem, a implicação se o meu óculos some, né, e eu não estou perto da ótica, e aí a pergunta de necessidade. Então eu ajudo o meu cliente a perceber necessidade através de boas perguntas. Também é muito importante a habilidade da inteligência emocional associada com a empatia. Aliás, a empatia é um elemento de inteligência emocional para você ter a habilidade de se colocar no lugar do seu cliente. Porque quanto mais você é empático, mais você percebe o que ele realmente precisa e o que ele percebe que precisa. A partir desse momento, a sua comunicação fica muito mais fluida. E é óbvio que um bom profissional de vendas, ele precisa ter 2 habilidades, que é de negociação e persuasão. O que é uma negociação persuasiva? É quando você tem o poder da influência e não da manipulação. Um manipulador é uma pessoa persuasiva, mas um manipulador, ele empurra o produto que ele quer vender. A diferença do manipulador para o influente é que o influente aplica as técnicas que eu falei hoje e efetivamente, através de boas perguntas, ajuda o cliente a fazer a melhor escolha. A minha pergunta para você é bem simples. Se você fosse atendido por um influente e por um manipulador, amanhã, aonde você volta e aonde você não volta? Então eu vou deixar aqui algumas dicas práticas para você. A primeira delas é: treine. Não dá para ser um grande profissional de vendas sem treinar, sem aprender
novas metodologias, novas técnicas. Por exemplo, já falei de spin selling, mas aprenda, por exemplo, sobre perguntas abertas e perguntas fechadas. Saber fazer boas perguntas vai ser uma das habilidades mais importantes para você. Outra dica fundamental: escreva, organize roteiros ou scripts de conversas para você fazer o atendimento do seu cliente. Por exemplo, estabeleça um roteiro que comece lá quebrando o gelo, ou seja, você encontra o seu cliente, quebra o gelo, e imediatamente você aplica o spin selling, fazendo boas perguntas de vendas. E aí, à medida que você faz boas perguntas, você faz uma transição para uma apresentação de uma solução para aquela necessidade que o cliente entendeu. Então, um script simplificado, com poucas etapas, já vai ajudar muito você, e principalmente, se na sua empresa você tem diversos profissionais de vendas, estabeleça padrões de roteiros e scripts de vendas para que todos entendam, se aperfeiçoem e consigam aplicar no dia a dia. E eu posso garantir que só com estas dicas você já aumenta 30% no primeiro mês das suas vendas, porque aqui está o grande segredo das vendas consultivas de alta performance. E por que alta performance? Porque os teus resultados vão ser multiplicados, talvez exponencializados. Você quer ver? Um cliente que você atende e que você consegue ajudar ele a perceber que ele tem um problema que ele não sabia. Consegue ajudar ele a perceber que aquela solução que você entrega foi um problema resolvido que talvez nem ele tinha se dado conta e que talvez iria gerar um prejuízo muito grande para ele, um desconforto muito grande para ele. Esse cara, ele vai se sentir com uma grande vitória. E quando esse cliente tem uma vitória, todos nós, quando temos vitórias, a gente sai contando ao mundo. Então ele vai contar para o parente, para o vizinho, para todo mundo que você ajudou ele. Então, segundo ponto, além desse cliente te pagar mais, não pedir desconto, comprar mais, como eu comprei 3 óculos, ele vai chamar no vizinho dizendo, vai lá e fala com o fulano. Então você vai vender pro vizinho, pro amigo, pro parente dele. O mais importante não é só vender para ele, pro vizinho, pro parente, para todo mundo. É que de certa forma, todos eles vão perceber valor em você. E quando eles perceberem valor, eles vão fazer esta compra. E eles vão fazer outra compra o mês que vem. E eles vão fazer mais algumas compras durante esse ano. E ao longo dos próximos anos, esses clientes vão fazer muitas compras. Isso vai gerar para você o que a gente chama de LTV, Lifetime Value. Ou seja, o seu cliente ao longo dos próximos anos vai ser uma fonte de receita para você. Por quê? Porque ele percebeu que você faz venda consultiva. Você olha para ele, primeiro enxerga ele, ajuda ele a perceber a realidade, os problemas e encontra soluções plausíveis, tangíveis para ele. Isto muda totalmente o seu jogo. Então, a venda consultiva é tudo uma questão de mentalidade. Ou seja, quando você pensa de uma maneira dando prioridade para o seu cliente, quando você tem um foco no cliente, aliás, um foco do cliente, ou seja, como ele vê as coisas, qual é a realidade dele, você muda totalmente o teu jogo. E aqui fica uma dica importante. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e você esteja dizendo assim, uau, que legal esse negócio. Mas você tem a sua equipe. Talvez você tenha o dono da empresa onde você trabalha. Talvez você seja o dono da empresa. Então compartilha com eles para todos vocês terem a mesma mentalidade. E a partir daí, começa pequeno. O que é começar pequeno? Começa pequeno mudando um pequeno detalhe, talvez desenhando o primeiro script de vendas, talvez treinando boas perguntas, talvez fazendo aquilo que você já tem uma certa facilidade. E a partir desse momento você vai perceber pequenas evoluções no seu resultado. E aí, meu amigo, depois que você muda a tua mentalidade fixa, ou seja, do jeito que eu estou fazendo hoje é o jeito que eu sempre fiz, por uma mentalidade de crescimento, ou seja, hoje eu estou fazendo um pouquinho melhor do que eu fiz ontem, o céu é o limite. Se inscreve no canal, deixa seu joinha e principalmente deixa um comentário aqui para você me dizer se está conseguindo aplicar vendas consultivas e se você tem alguma dúvida. Coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em fazer mais vídeos para orientar você a decolar nas vendas, não para o céu, mas para o espaço. Obrigado por você estar aqui comigo e até um próximo vídeo.